Boa tarde a todos. Graças a Deus, estamos reunidos aqui para mais um culto de líderes. E nós estamos numa reta final muito importante, muito especial para a nossa multiplicação. E hoje, para dar a palavra, nós temos um preletor muito especial, o pastor Daryl Miller. Vou pedir para o Paulo traduzir para ele essa parte aqui agora, por favor. Welcome, Pastor. Em alguns momentos nós vamos ouvir a palavra dele. É um grande homem de Deus que tem desafiado as igrejas a discipularem as nações. Não é discipular pessoas, não, discipular nações. Então prepare o seu coração aí. Mas como nós estamos na reta final das nossas multiplicações, do nosso ano de multiplicação, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade com alguns desafios. Põe a minha apresentação, por favor. Nós temos agora, na primeira semana de maio, eventos de colheita. Todos estão sabendo que nesse ano não estamos mais fazendo os nossos retiros, os encontros com Deus. A gente concluiu que as células, no modo geral, estavam delegando para o encontro os apelos, as decisões, e nas células não estava acontecendo mais. Então nós interrompemos durante esse ano para trazer para dentro das células as decisões por Cristo. Nós cremos que é na célula, no ambiente, no relacionamento, que as pessoas terão a oportunidade ali, precisam ter. E então a igreja tem, de tempos em tempos, uma série de lições, como nós estamos agora, batismo de fogo ou com fogo, e ao final dessas lições nós temos o nosso evento de colheita. Alguns dizem assim, mas eu estou atrasado com a série, eu só fiz a primeira. Não, gente, nós queremos andar juntos como igreja. Então todos os líderes de célula, prestem atenção, no dia 4, de 4 a 9, nós queremos todas as células da central, promovendo dias do amigo, eventos de colheita, conforme for mais adequado para a sua célula. Então se você está atrasado com as lições, atualize agora, junte 2 lições em uma, ou simplesmente deixe uma lição perdida aí no tempo, porque no dia 4 a 9, então na primeira semana de maio, toda a igreja estará fazendo um evento de colheita. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, porque a minha célula, aí você vai conversar com o seu supervisor, com o seu coordenador ou com o seu pastor de rede. Nós não estamos acostumados a fazer isso, né? Sempre cada um faz na época que dá. Mas como nós cancelamos os nossos encontros, os eventos de colheita vão ser agora a nossa maior estratégia para evangelismo. Ok? Alguma dúvida a respeito disso? Então eu queria que você juntasse aí em grupinhos de 3, olha para trás, para frente, grupos de 4 no máximo. Eu queria que você discutisse um pouquinho como que vai ser o seu evento de colheita. Então tem algumas dicas aí. Olha aí, ó. Juntar células é uma boa? Quem é que vai dar a palavra? E o tempo? Então tem algumas dicas aí. Em cima dessas dicas, eu queria que você compartilhasse aí com outros líderes como você tem feito e o que você vai fazer. Cinco minutinhos para vocês. Por favor, não fique parado, olhando, junte com alguém, vê se tem alguém sobrando, convide para participar do seu grupo. Não deixa ninguém sobrando, não.
último minuto. Ok, vamos continuar aqui. Então, tá claro o que vai acontecer de 4 a 9 em 1.250 células em Belo Horizonte? Tá claro? Nós vamos conquistar vidas. Só relembrando, no ano passado nós tivemos 500 decisões em encontros com Deus, mais ou menos, né? 500 e poucas decisões nos retiros e encontros com Deus. Se nesta semana nós tivermos um evento de colheita em cada célula e tivermos uma decisão em cada evento de colheita, praticamente 3 vezes o que todo o trabalho do ano passado com os encontros com Deus. Então, nós queremos trabalhar de uma forma bem eficiente e nós queremos ter 5, 6 eventos de colheita, semanas como essa, em que todas as células estarão trabalhando, afinadas, alinhadas, toda a igreja orando. Será uma semana sensacional. Você crê nisso, meu irmão? Você crê em salvação na sua célula? Então profetiza aí, em nome de Jesus, na minha célula, no meu evento de colheita, haverá salvação de vidas. Amém. Ok, queremos ajudar você nesse processo, e uma coisa que a gente tem visto, é que muitas células têm lá os visitantes, e o nome dos visitantes é engraçado, né? É João, amigo da Silvia, né? No relatório das células a gente vê lá, né? Zezinho, né? Uns nomes assim. E aí quando a gente vai ver, não tem um telefone, não tem e-mail, não tem contato nenhum. Então, já aconteceu comigo, né? Quando a gente estava discutindo lá na reunião dos pastores, eu fui ver a minha lista e tinha um monte de vizinho não sei de quê, fulano do Buritis, e eu não tinha o telefone das pessoas. Então nós criamos uma listazinha de... uma fichazinha para você estar na sua célula. Quem recebeu a ficha como exemplo para praticar na sua célula? Levanta a mão bem alto. Você que não levantou a mão, líder de célula que não recebeu, você vai levantar a sua mão para dar um pedala no seu líder. Aí o seu líder vai dizer, não, mas eu não recebi nada. Então aproveita o pedala e dá o pedala no seu supervisor. E assim sucessivamente. Porque eu, como pastor de rede, distribuí para todos os coordenadores da minha rede a fichinha. Então, se alguém da Zoe não recebeu, então pedalas à vistas aí. Os demais pastores, se não distribuíram, aí também, né, vai levar pedala. Mas nós disponibilizamos no site da igreja. Então, você vai, está aqui, ó, essa fichinha verde aqui, né? É a fichinha de cadastro do visitante. A ideia dessa fichinha é, enquanto tem lá 3 visitantes na sua célula, você distribui a fichinha para ele preencher os dados. Pronto. E aí você já tem os dados para cadastrar no seu sistema. Mas se você não recebeu a fichinha, você vai lá no site da igreja, células, lá embaixo tem lá material de apoio. Ao clicar ali, você cai na página de apoio às células, como planejar uma reunião, quebra-gelo, louvor e etc. E tem 2 botões ali em cima, o primeiro deles, ficha para visitante de célula. Ao clicar ali, vai aparecer as fichinhas para você imprimir e recortar e ter na sua célula sempre que você precisar. Uma outra coisa boa ali é o manual de consolidação, que é o outro botãozinho ali. Quando você clica lá, você tem um manualzinho, 3 passos simples para consolidar os novos convertidos. Então eu te desafio a pegar esse material, trabalhar com os seus líderes em treinamento, prepará-los para as decisões, você já encaminhar os decididos para os seus líderes em treinamento e fazermos uma consolidação eficiente, simples, rápida, mas garantir que a decisão que ele tomou perdure, seja uma decisão permanente. Alguma dúvida sobre isso?
Nenhuma, que coisa boa. Todo mundo está entendendo claramente. E nós queremos um relatório das bênçãos dessa semana. Então você vai passar para o seu supervisor o número de convidados que foram ao seu evento de colheita e o número de decisões que houve. Só números. Então você vai passar 2 números para o seu supervisor. Então, número de convidados que compareceram e número de decididos. Alguma dúvida? Simples demais, não é? Essas fichinhas aqui, pedindo para reforçar ali, você vai preencher os dados dos visitantes e vai cadastrar esses dados no seu sistema, no sistema da sua célula. Essa fichinha é a fichinha para você, não é? Para a consolidação da igreja, lembra que agora não há mais fichas de consolidação dos encontros indo para a Secretaria de Consolidação da igreja. Então, essa fichinha de visitante, se a pessoa decidiu, você vai aproveitar essa fichinha mesmo e encaminhar para a igreja. Como? Você pode levá-la fisicamente lá para a secretaria, você pode tirar uma foto com o seu celular e mandar pelo WhatsApp, está ali o número, ou para o e-mail consolidação@ibcbh. Então, nós precisamos das fichas de consolidação, para a consolidação dos membros da sua célula. Desculpa, dos decididos na sua célula. É claro que o nome que você encaminha para nós já vai entrar nos nossos relatórios como alguém que já está integrado numa célula. Afinal de contas, ele está na sua célula, é um decidido na sua célula. Então, não é que nós vamos pegar esse nome e distribuir para algum líder, mas nós precisamos ter o retorno de quais são os decididos nas nossas células. Ok? Está claro os 2 relatórios que você vai mandar? Então, quem se decidiu, você vai mandar para a Secretaria de Consolidação, pelo WhatsApp ou pelo e-mail. E o número de decididos e convidados, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo nas nossas reuniões. Falei muita coisa rápido demais? Ou tá? Todo mundo aqui é líder, né? Não estou falando nenhuma novidade para ninguém, não. Muito bem. Segundo aspecto aí é o líder em treinamento. Como prepará-los? Esse é um desafio grande, né? E nós temos algumas dicas aí. Primeira dica, toda célula tem que ter pelo menos um líder em treinamento. Se você não tem, não tem nenhum, então você não está fazendo nada. O principal objetivo de um líder de célula é qual? Por favor, não digam multiplicar a sua célula, né? O principal objetivo de um líder de uma célula é cumprir a grande comissão. Essa é a responsabilidade dele. Como que ele vai cumprir a grande comissão? Se multiplicando em outros, fazendo discípulos. Então, numa célula que não tem nenhum líder em treinamento, o cara não está fazendo nada. Então você precisa escolher alguém. E no nosso sistema, no campo apropriado lá de líder em treinamento, vai aparecer essa fichinha lá, com as 7 características que um líder em treinamento precisa completar. Então se você escolhe, na sua célula só tem novo convertido, não tem ninguém em condições para ser um líder em treinamento. Você escolhe, como a gente sempre fala, o menos bêbado, não é? Aquele que tem mais condições, e você escolhe ele para você, comunique a célula, claro, esse é o meu líder em treinamento, para você. Ao abrir o campo ali, você põe o nome dele e tem as 7 características que é necessário para um novo líder. Comprometido com Deus? Não. Comprometido com a célula? Não. Comprometido com a central? Não. Tem bom testemunho de vida? Não. Tem boa capacidade de liderança? Não. É membro da central? Não. Completou o treinamento? Não. Ótimo. É o seu líder em treinamento, 0 bala, zerado. Ele não tem nada. Mas é o seu líder em treinamento. Um cara que não consegue marcar nenhum daqueles itens ali, você não pode comunicar para a sua célula. Esse é o meu líder em treinamento. Uma nota. Mas você sabe, ele é o meu líder em treinamento. E o desafio não é ter um, é ter 2, 3. É trabalhar com eles. E aí você sabe o que é que precisa. Você precisa trabalhar em cada um desses itens para ele estar preparado. Então, se ele nem é convertido, a primeira é um compromisso com Deus. Você precisa levá-lo a um compromisso com Deus. Vamos dizer que depois de um tempo, você trabalha e conseguiu marcar esses itens aí. Opa, o que está faltando? Ele não se batizou.
Ou então ele é um crente de outra igreja que veio, estava desviado, mas não transferiu ainda. Está ali, é o penúltimo item, você precisa trabalhar esse aspecto. Então as características que estão no sistema estão ali para te ajudar, para você caminhar objetivamente, intencionalmente, para se multiplicar em um novo líder. A informação ali embaixo, supervisor, é fundamental. Supervisores, você precisa entender que a célula é sua. A célula que está no seu GD é sua. Não só a sua célula é sua, mas as células que estão abaixo da sua supervisão são suas. E você precisa garantir que todo líder tenha um líder em treinamento. E precisa garantir que as caixinhas estão sendo ticadas. Os líderes estão sendo preparados. Se nós não tivermos líderes em treinamento, nós não vamos multiplicar as nossas células, nós não vamos ampliar o reino, não vamos cumprir a grande comissão, não vamos cumprir o propósito de Deus para a nossa igreja. O que nós fazemos aqui, nós fazemos discípulos. É isso que nós estamos fazendo. Amém? Nós estamos fazendo discípulos, porque essa é a ordem de Jesus. E o que glorifica o nosso Deus é darmos frutos, e frutos que permaneçam. Amém? Temos algum líder em treinamento aqui? Líderes em treinamento, fiquem de pé. Aê! Ok. Muito bem, fica de pé. Líderes que trouxeram o seu líder em treinamento, dá um oizinho aí, bem feliz. Ótimo. Então, bem alto assim, ei! Então, você que está aí, que não levantou, que não é líder em treinamento, e não está dando tchauzinho, ou você não tem um líder em treinamento, ou você vacilou feio, né? Um culto de líderes em que você não traz o seu líder em treinamento, é vacilo horroroso, né? Cadê o meu líder em treinamento? Muito bem, eu queria convidar os líderes em treinamento para virem aqui à frente. Nós queremos orar por vocês, Oswaldo, por favor. Ajuntamento Santo, irmão, pode espremer. Glória a Deus, meu líder de treinamento está aqui pertinho de mim. Glória a Deus. Uma salva de palmas, né? Glória a Deus. Queria convidar os líderes, os supervisores, coordenadores, pastores, ficarem de pé no seu lugar. Estenda a sua mão. Um dia, queridos, como vocês, Jesus Cristo chegou para Pedro e disse: farei de você pescador de homens. Ele tinha tentado pescar, Jesus fala, joga do outro lado. E a Bíblia fala que ele teve que pedir ajuda aos outros pescadores em volta para tentar subir as redes que elas estavam pesadas. E quando você pega o livro de Atos dos Apóstolos, a primeira palavra, o primeiro apelo foi feito por Pedro. 3.000 se converteram. Depois Pedro vai também a uma cidade de Lida e Sarona. Todas as duas cidades se converteram através daquele homem que Jesus disse: farei de você pescador de homens. O Senhor Jesus vai fazer de vocês pescadores de homens. Estenda a sua mão assim, em posição de receber líder de treinamento. Um dia fizeram essa oração por mim, eu virei líder de célula, daí a pouco virei supervisor, daí a pouco virei pastor. Imagino que Deus
não pode fazer através da sua vida. Pai, nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está levantando aqui um verdadeiro exército. Ó Deus, nós já declaramos pelos olhos da fé que Belo Horizonte será do Senhor Jesus. Minas Gerais, o Brasil, nós iremos pelas nações. Ó Deus, 500 missionários, ó Deus, é fichinha pelo que o Senhor pode fazer através desses jovens, desses homens, dessas mulheres que estão aqui à frente nessa noite. Isso aqui, Deus, é um altar de consagração. Estão se consagrando ao Senhor. Eu sei, Deus só pode liberar sobre eles agora uma porção nova, dobrada, recalcada, sacudida e transbordante, ó Deus. Que eles não multipliquem apenas a 30 e a 60, mas a 100 por 1, para que teu nome seja louvado, glorificado e exaltado. Eu profetizo na vida desses jovens, eu profetizo na vida desses homens, eu profetizo na vida dessas mulheres, que eles serão pescadores de homens para a glória do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê nisso, filho, glorifica a Deus. Amém, graças a Deus, pode se assentar. Graças a Deus. Líder em treinamento, você é a esperança dessa igreja. Então capriche no desafio que está sobre você. Aproveite o privilégio que é estar numa igreja que dá oportunidade para todos aqueles que querem. Gostaria de convidar o pastor Daryl Miller, por favor. Queria que a gente recebesse ele com uma salva de palmas. Grande homem de Deus, fazendo um trabalho extraordinário em todo o mundo. I have the mic here. Tô com o microfone aqui. Esquece o vídeo. Cavuca, o que você puder lá. Já arrumou. Tá, já arrumou? Antes da apresentação. Tá fora. Beleza. Turn on here? Yep. Do you want to talk about the books? No. Okay, let's go ahead. Good afternoon. Boa tarde. It's good to be with you. É bom estar aqui com vocês. And I'm excited to be able to share some things with the leadership of the cells in this church. E eu estou animado por poder compartilhar alguma coisa com a liderança de célula desta igreja. I'm Daryl Miller. Eu sou Daryl Miller. I'm the husband of Marilyn. We've been married 49 years. Eu sou o marido da Marilyn. Nós estamos casados há 49 anos. We have 4 children Nós temos 4 filhos and 14 grandchildren. e 14 netos. So those are the important things in my life. Essas são as coisas realmente importantes na minha vida. But I want to share with you on the subject of work. Mas eu quero compartilhar com vocês dentro de um assunto chamado It is the heart trabalho. message É a mensagem central of this book deste livro aqui, on vocation. chama Vocação. And I'll start by telling you a story. I was in Peru doing a conference for 400 or 500 young Peruvian professionals and university Eu vou students. começar falando com você sobre essa história, contando para você essa história que eu estava no Peru fazendo uma conferência para 400, 500 jovens peruanos. And I had many of them come up to me. E muitos deles se aproximaram de mim. And they say, Daryl, I'm very frustrated. E eles me disseram, Daryl, eu estou muito frustrado. And I would say, why are you frustrated? Perguntavam, por que você está frustrado? And they said, because I want to serve God. E eles me diziam, porque eu quero servir a Deus. And I said, why aren't you serving God? E por que você não está servindo a Deus? And they said, because I'm at the E university. eles me diziam, porque eu estou na universidade. Or some said, I have a job. Alguns diziam, eu não estou servindo a Deus porque eu tenho um trabalho. And I said, well, you can
Can't you serve God at the E university? eu perguntava, você não pode servir a Deus na universidade? Can't you serve God at your work? Você não pode servir a Deus no seu trabalho? And they said, Daryl, you don't E eles understand. me diziam, Daryl, você não está I want entendendo. to serve Eu God. quero servir a Deus. And I said, what do you mean by serving God? E eu perguntava, o que você quer dizer com servir a Deus? And they said, working in the church. Aí me diziam, trabalhar na igreja. That's serving God. Isso é servir a Deus. And they weren't working in the church, Se eles não estivessem trabalhando na igreja, so they weren't serving God. então não estavam servindo a Deus. This isn't a new concept, Esse não é um conceito novo, and the church has not always thought this e way, a igreja nem sempre pensou dessa but maneira, a large part of the church around the world thinks this way today. mas boa parte da igreja ao redor do mundo pensa assim. But this concept actually goes back to one of the early church fathers. Mas esse conceito, na verdade, ele vai até um dos primeiros pais da igreja. As you know, the gospel began Como você sabe, o evangelho começa in the Middle East lá no Oriente Médio, with people with a Hebrew mind. com pessoas que têm uma mentalidade judia, hebraica. But when it moved out of the Middle East Mas quando ele sai do Oriente Médio into North Africa and Southern Europe, e chega até o norte da África e o sul da Europa, the gospel began to go into a world of Greek culture o evangelho começa a chegar num mundo de uma cultura grega, where the Greeks separated the spiritual from the physical. onde os gregos separam o espiritual do físico. They separated the sacred from the secular. Eles separam o secular do espiritual, do sagrado. And we call this dualism. A gente chama isso de dualismo. It's a sacred secular divide in the minds of the Greeks and now in the minds of most Christians É today. uma divisão entre o sagrado e secular na mente dos gregos e agora na mente de muitos cristãos. But one of the men who influenced the church to think this way was Eusebius. Um dos homens que influenciou a igreja a pensar dessa maneira foi Eusébio. And he made this statement. E ele fez essa declaração. Duas maneiras de viver foram dadas pela lei de Cristo à sua igreja. A primeira é o acima do natural e além do viver humano comum, totalmente e permanentemente separado da vida usual do ser humano, devota a si mesma ao serviço de Deus somente. Então, tal é a forma perfeita da vida cristã. Deixa eu me acostumar. E a outra, mais humilde, mais humana, me permite dar atenção para a agricultura, para o comércio e os outros interesses mais seculares, como também para a religião. É um tipo de segundo grau de piedade é atribuído a eles. There are two ways of life, Eusebius said. Eusébio estava dizendo que existem dois tipos de vida. One is above nature, Uma é acima da natureza one is more natural. e uma é mais natural. One is known as the perfect life, Uma é conhecida como a vida perfeita, the life of contemplation. a vida contemplativa, And the other is the more common life, the permitted life, e a outra é a vida mais comum, a vida permitida, the life of working with your hands. a vida de trabalho com as suas mãos. And most of the people that were able to live the perfect life E muitas das pessoas que eram capazes de viver a vida perfeita were religious workers. eram os trabalhadores religiosos, They were the priests, eram os padres, os sacerdotes, the nuns, the eram as monks, freiras, os monges. and of course the aristocrats in the society who E- didn't have to work but they had money. E claro, os aristocratas numa sociedade que não tinham que trabalhar, mas eles tinham muito dinheiro. And then there was everybody else. E aí estava o resto da população. The farmers, the shopkeepers, the carpenters, Os agricultores, os que trabalhavam nas lojas, os carpinteiros, women working in their homes, as mulheres que trabalhavam nas suas the casas, shoemakers. os sapateiros. These were people that worked with their hands. Essas eram pessoas que trabalhavam com as suas mãos. And because of this sacred secular E por dichotomy, causa dessa dicotomia sagrado-secular,
people that were involved in the ecclesiastical work As pessoas que não estavam envolvidas no trabalho eclesiástico were seen as spiritually and socially higher essas que estavam envolvidas no trabalho eclesiástico eram vistas como socialmente e espiritualmente superiores. than people who were involved in secular work. Superiores àquelas que estavam envolvidas nos chamados trabalhos seculares. And we see the residue of this in the church E today. a gente vê um resíduo disso na igreja hoje. And these young Peruvian students, E esses jovens peruanos, esses they were estudantes, members of an evangelical church, eles eram membros de uma igreja evangélica, but this was how they thought. mas era assim que eles pensavam. Secular work is secular. O trabalho secular é secular. And as Christians, E como cristãos, they wanted to be godly, and that's a good thing. eles queriam ser piedosos, isso é uma coisa boa. But to be godly, Mas para ser what piedoso, did you have to do? o que você tem que fazer? You had to do spiritual work. Você tem que fazer um trabalho espiritual. And they were very E frustrated. aí eles estavam muito frustrados. And there's a lot of Christians around the world today who are frustrated. E há muitos cristãos hoje ao redor do mundo que estão frustrados. They go to church on Sunday, Eles vão à igreja no domingo, and they go to work on Monday, eles vão para o trabalho na and segunda, there's very little connection between what they do on Monday e há pouca conexão entre o que eles fazem na segunda and their longing to contribute to the kingdom of com God. o desejo deles de contribuir para o reino de Deus. And there's a frustration. Aí entra uma frustração. I don't know how it is here in Eu Brazil, não sei como é que é aqui no Brasil, but in North America, mas na América do Norte, in the United States, nos and in Estados Unidos e Canada, no Canadá, a lot of people are leaving the church muitas pessoas estão deixando as igrejas because they're not challenged. porque elas não estão sendo desafiadas. Challenged to serve God Desafiadas a servir a Deus, where they have a heart to serve God onde está o seu coração para in the servir a middle of Deus, their calling, in the middle of their vocation. no meio da sua vocação, no meio do seu trabalho. And it is really tragic. Isso é trágico. This idea Esta ideia was born in the church through Eusebius. nasceu na igreja através de Eusébio. And when people thought this way, E enquanto o povo pensava dessa maneira, they saw that salvation came by doing spiritual good works. eles pensavam que a salvação vinha através de fazer boas obras espirituais. And who were the people that did spiritual good E works? quais eram as pessoas que faziam boas obras espirituais? The priests, Os sacerdotes, a igreja, the the church, monks, os monges, the nuns. as freiras. Their lives were dedicated As vidas delas eram dedicadas to doing spiritual good works. para fazer boas obras espirituais. So in this economy where salvation came through works, Então, nessa economia ou nessa dispensação, onde a salvação vem pelas obras, they were pretty close to heaven. esses que trabalhavam os serviços espirituais estavam bem próximos But do the céu. average person Mas a média da who população worked on their farm, que trabalhava na sua fazenda, worked in their carpentry que trabalhava shop, na sua carpintaria, they didn't have a lot of time to do spiritual good works. essas pessoas não tinham lá muito tempo para fazer boas So they obras were a long espirituais. way from God. Então eles estavam mais distantes de Deus. Now, if they would go to church, Então se eles fossem a uma if they'd igreja, go to mass, se eles fossem a uma missa, if they would give alms to the poor, se eles fossem dar ajuda aos pobres, those were good works. essas eram então boas It would obras. give them a little credit Isso poderia lhes dar um pouquinho de to crédito get to heaven. para que pudessem chegar ao But they céu. were still a long way away. Mas ainda estavam uma boa distância. In 1505, Em 1505, Pope Julius II o Papa Júlio II was beginning to think about his death, começou a pensar na morte dele. and he wanted to build a grand tomb E ele for queria himself. construir uma grande tumba para ele. And he wanted to house his tomb in a huge basilica, E ele queria colocar a tumba dele numa grande basílica. a basilica that he thought was worthy of
his life. Uma basílica que, segundo ele pensava, era digna da sua vida. So he commissioned Então ele comissionou, the building of St. Peter's Basilica. ou ele planejou a construção da Basílica de São Pedro. Most of you've seen pictures of it. Some of you've been there. Alguns de vocês já estiveram lá, outros viram fotografias. It is an incredible basilica. É uma basílica It's incrível. probably the wonders of the Christian church É provavelmente in terms of uma- architecture. Provavelmente uma das maravilhas da igreja cristã em termos de arquitetura. But not just the architecture, the incredible art. Não apenas a arquitetura, mas The paintings, a arte the que está statues lá, that as are part of pinturas, this as basilica. estátuas e tudo que é ali naquela basílica. It took 120 years to build St. Peter's. Demorou 120 anos para construir essa basílica de São Pedro. But Pope Julius was the one who got it started. Mas esse Papa Júlio foi quem começou, quem teve a ideia. 10 years after they started, 10 anos depois que eles começaram, they were running out of money. eles começaram a ficar sem dinheiro. And there's a new pope now, Pope Leo X. Aí já tinha um novo Papa, era o Papa Leão X. And he had an idea for raising money to build St. Peter's. E ele teve uma ótima ideia para levantar dinheiro para construir a Catedral de São He Pedro. established what they called indulgences. Ele estabeleceu, criou o que eles chamam de indulgências. And this was a sheet of paper E isso era um pedacinho de papel that you could que buy, você poderia comprar. and it was like a get into heaven free card. E era como um cartão de entrada grátis para o céu. And he got salespeople trained, Aí ele treinou uma turma, uma equipe de vendas. and they started traveling around E Europe eles começaram a viajar pela Europa toda, selling these indulgences. vendendo essas indulgências. And of course, people who were poor, E é claro, as pessoas que eram pobres, who worked with their hands trabalhavam com as suas and mãos, didn't have a lot of spiritual good e que não works, tinham lá muitas obras They wanted to go to espirituais, heaven. elas queriam ir para o céu. and here was the way they could do it. E aqui estava a oportunidade de irem para o céu. So they would buy indulgences, Então elas compravam indulgências. and now they'd have their ticket. E agora eles tinham o seu ticket. But they were also poor. Mas eles também ficaram mais pobres. And most of the people in this day were very poor. E a maioria das pessoas nessa época era muito pobre. So they had less money now than they did before. Então eles tinham menos dinheiro agora do que tinham antes. Less money to clothe their kids and Menos- feed their kids. Menos dinheiro para alimentar seus filhos, para vestir seus filhos. And the system became very corrupt. E o sistema acaba se tornando muito corrupto. But there was a Roman Catholic monk. Mas um monge católico romano, I don't think anybody knew his name at the time. eu acho que ninguém sabia o nome dele naquela época. But my guess is everybody in this room knows his name Mas today. eu creio que meu palpite é que todo mundo aqui sabe o nome dele hoje. There was a Roman Catholic monk. Esse monge católico romano, He loved his church, que amava a sua igreja, but he hated the corruption of these mas indulgences. que odiava a corrupção gerada por essas indulgências. And he began to speak out against this practice. Ele começa a falar contra essa prática. What was his name? Qual era o nome dele? Yeah, Martin Luther. See, Muito you bem. all know his name. Todos vocês sabem o nome dele, Martinho Lutero. And in 1520, E em 1520, 5 years after they started to produce these indulgences, 5 anos depois deles começarem a produzir essas indulgências, Martin Luther Martinho Lutero wrote a pamphlet escreveu um panfleto called The Babylonian Captivity of the Church. chamado A Captividade ou o Cativeiro Babilônico da Igreja. And this pamphlet E esse panfleto began to circulate in Europe, começou a circular na Europa inteira and it created a firestorm. e criou uma tempestade. I don't think Luther understood the impact of what he had written. Eu acho que nem Lutero entendeu o impacto daquilo que ele havia And this escrito. is part of what he said. Isso aqui é uma parte do que ele disse. O trabalho dos monges e padres, ainda que seja árduo e santo, não difere um bocado sequer à vista de Deus dos trabalhos do trabalhador rústico no campo ou a mulher tratando das suas tarefas domésticas. Mas que todos os trabalhos estão medidos perante Deus por fé somente. Realmente, o serviço doméstico servil de um mordomo ou de uma criada é frequentemente mais aceitável a Deus que todos os jejuns e outros trabalhos de monge ou padre,
Porque ao monge ou ao padre falta fé. You can imagine what happened Você pode imaginar o que aconteceu. when the people who had this higher status in society, Quando as pessoas que tinham esse mais alto status na sociedade, those who were socially and spiritually superior, aqueles que eram socialmente e espiritualmente superiores, when they read this, quando eles leram isso, what do you think they felt? como é que você acha que eles se sentiram? They were not happy, Eles não ficaram felizes, to say the least, para dizer o mínimo. because this was going to the heart of the sacred secular Porque divide. isso aqui atingia diretamente o coração do sagrado secular, This divide that divided whole nations dessa divisão que dividia todas as nações and set up a two-class e society. estabelecia duas classes na sociedade. He says the works of monks and priests, Ele disse: o trabalho de monges e padres, no matter how holy they are, não interessa quão santo seja, are not any different in the sight of God aos olhos de Deus não tem nenhuma diferença than a laborer in the field do que o trabalhador no campo or a woman working in her house. ou a mulher trabalhando na sua casa. Wow. Uau! And a revolution was ignited in Europe E aí foi iniciada uma revolução na Europa. that brought a dramatic change to Northern Europe Eles trouxeram uma mudança dramática no norte da and Europa eventually set a new standard e acabaram por estabelecer um novo padrão that has affected the whole que world. afetou, na verdade, o mundo inteiro. Turn to Ephesians Vá a Efésios and let's read verses 8 through 10. e vamos ler o versículo 8 a 10. You don't have it. We don't have it. No, you have it on Okay. your computer. Ephesians 2, 8 through 10. Efésios 2, a gente vai ler 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Through 10. Yes? Before this moment in history, Antes desse momento na história, as I said, people thought that salvation was through good works. como eu disse a você, as pessoas achavam que a salvação era pelas boas obras. And the standard E o padrão was God's righteousness. era a justiça de Deus. Lutero hated the righteousness of God. odiava a justiça de Deus. Because when he looked at his life Porque quando ele olhava para a sua própria vida, and compared it with God's e righteousness, ele comparava a sua vida com a justiça de there Deus, was a huge gap. havia uma distância enorme. It said that Luther spent 2, sometimes 3 hours a day simply in confession. Conta-se que Lutero passava da sua vida 2 a 3 horas por In dia, prayer. simplesmente em confissão e em oração, Confessing his sins. confessando seus pecados. And the weight E o peso of this righteousness of God was crushing him. dessa justiça de Deus estava esmagando ele. And then he came one day to read in Romans Aí depois disso ele veio a ler em Romanos um dia that the righteousness of God que a justiça de Deus becomes ours. se torna nossa. How? Como? Through faith. Através da fé. And Luther was born again. E aí Lutero nasceu de novo. His life was turned upside down. A vida dele virou de cabeça para baixo. His sins Os seus pecados were nailed on the foram cross. pregados na cruz. Jesus Christ Jesus Cristo carried Luther's sins carregou os pecados de Lutero
He carried your sins Ele carregou os seus and pecados my sins e os meus pecados to the cross. na cruz. And he died E ele morreu for my sins, pelos meus and pecados, Luther's sins, pelos pecados de and your Lutero e sins. pelos seus pecados. And my sin became Christ's E sin. os meus pecados se tornaram de Cristo. And his righteousness became my E a righteousness. justiça dele se tornou a minha justiça. And this is what Luther came to understand. E é isso que Lutero entendeu. We're not saved by works. Nós não somos salvos pelas obras. We're saved by grace. Somos salvos pela graça. By God's grace. Pela graça de Deus. And we received the gift of salvation through faith. E nós recebemos o dom da salvação pela fé. And you can be a homemaker, E você pode ser um construtor. a carpenter, Você pode ser um carpinteiro. a pastor, Você pode ser um pastor. an auto Você mechanic, pode ser um mecânico de a automóveis. priest. Você pode ser um sacerdote. But we all stand before God Mas todos nós estamos diante de Deus by faith pela fé and faith alone, e apenas pela fé. not of works, Nada de obras. so anyone can boast. Então ninguém pode se orgulhar. And Paul goes on E Paulo continua to say Para that dizer even faith itself que is a what? própria fé é o quê? It's a gift of God. É um dom de Deus. So we can't boast about how many good works we have, Então a gente não pode se orgulhar de quantas boas obras a gente tem. and we cannot boast about how much faith we E a have. gente também não pode se orgulhar pela quantidade de fé que a gente tem. I've got more faith than Eu tenho you. mais fé que você. No, I've got more Não, than eu you. que tenho mais que você. If that person had more faith, they wouldn't have gotten that sick. Se a gente às vezes diz, né? Se aquela pessoa tivesse mais fé, não teria ficado doente. If they had had more faith, they wouldn't have been hit by that Se aqui car. tivesse mais fé, não teria sido atropelado. No, faith itself Não, a fé, a própria fé, is a gift é um dom of God. de Deus. Amen. Amém? What did this mean? O que isso significa? It changed the world. Isso mudou o mundo. It turned the world upside Isso down. mudou o mundo de cabeça para cima, né? The first thing that it did, A primeira coisa que it fez, destroyed the dichotomy between the contemplative life and the active isso life. destruiu a dicotomia entre a vida sagrada e a vida secular, ou contemplativa e a vida de trabalho, a vida secular. There is no longer a sacred secular. Não existe mais essa divisão sagrado-secular. Any work Qualquer trabalho that is moral que é moral is sacred. é sagrado. Essa é a hora de um amém. Hein? It's not just the pastor Não é só o pastor or the priest ou o sacerdote who has a calling. que tem um chamado. The artist O has a artista, calling. o artista tem um chamado. Yes. É. Glory to God. Glória a Deus. A person could be called to be a farmer. Uma pessoa pode ser chamada por Deus para ser um A fazendeiro. person can be called to be an auto mechanic, Pode ser chamado para ser um mecânico de automóveis, to be a lawyer, para ser um advogado, to be a businessman. para ser um homem de negócios. And this calling E esse chamado has equal standing before God tem um padrão igual, uma importância igual diante de as the Deus, call of a pastor or a priest. quanto o chamado de um pastor, de um There's sacerdote. no more sacred secular divide. Já não há mais uma divisão sagrado Oh, I secular. do sacred work, so my calling, I have a calling, you don't. Eu faço um trabalho secular, então eu tenho um chamado, você não. No, everyone can stand before God and say, Lord, what have you made me to do? Não, todo mundo pode ficar diante de Deus e fazer a pergunta: Senhor, para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me fez? To these young Peruvians, Esses jovens peruanos, what has God made you for? para o que Deus fez você? Maybe you're a graphic artist. Talvez você seja um artista gráfico. If you have been called by God and equipped to be a graphic artist,
be a graphic Se artist. você foi chamado por Deus e equipado por Deus com talento para And ser um do it artista for gráfico, God's glory. seja um artista gráfico e faça isso para a glória de Deus. Don't think that you have to do some religious thing Não pense que você precisa fazer alguma coisa religiosa to serve God. para servir a Deus. Second, Segundo, this gave dignity to labor. isso deu dignidade ao trabalho. In the past, if you worked with your hands, No passado, se você trabalhasse com suas mãos, you were a low person in the community. você era uma pessoa inferior na comunidade. And your work did not count for much. E o seu trabalho não contava muito. Actually, this idea Na verdade, essa ideia comes from paganism. vem do paganismo. The Bible says that work is our dignity. A Bíblia diz que trabalho é nossa dignidade. We were made to work. Nós fomos feitos para trabalhar. But pagan religions São as religiões pagãs say that work is a curse. que dizem que o trabalho é uma maldição. And when a nation sees work as a curse, E quando uma nação vê o trabalho como maldição, that has economic consequences for isso the tem nation. consequências econômicas para a nação. And there's many nations today where the culture E há muitas nações hoje onde a cultura understands that work is a curse. entende o trabalho como uma maldição. And if you can make a living without working, E se você consegue ganhar a vida sem trabalhar, that's a good thing. isso é uma coisa boa. I was sharing these things with some young leaders a few years ago. Eu estava compartilhando estas coisas com alguns jovens líderes alguns anos atrás. And I had a young man come up to me from West Africa. E um jovem do Ocidente, da África Ocidental, veio falar comigo. And he said, Daryl, in my country, everybody wants to go to the university. E ele disse, Daryl, no meu país todo mundo quer ir para a universidade. So when they graduate, E quando eles se formam, they can get a tie job. e para que quando eles se formem, eles consigam um trabalho de We don't even know gravata. what that means anymore. I don't see any ties in this room. Um trabalho de gravata. Hoje a gente nem sabe direito o que isso quer dizer. Eu não estou vendo nenhuma gravata aqui nessa sala. But in his country, men still wore ties. Mas naquele país os homens usavam muita gravata, ainda And I usavam said, gravata. what is a tie job? E eu perguntei, o que é um trabalho de gravata? And he said, you get a job with the government Ele me disse, você consegue um trabalho com o governo, and you work in an air-conditioned aí office. você trabalha num escritório com ar-condicionado, And if you need to go out, you drive in an air-conditioned vehicle. e se você precisa sair, você dirige um carro com ar-condicionado, And every 2 weeks you get paid e a cada 2 semanas você recebe seu salário for doing nothing. por fazer nada. And that was what young people wanted, Isso é o que os jovens naquela nação queriam, to get paid receber salário for not working, por não trabalhar, because work is a curse. porque trabalho é uma maldição. Do you have lotteries here in Brazil? Vocês têm loterias aqui no Brasil? Do you? Same mentality. É a mesma mentalidade. What do you want to do? O que você quer fazer? You want to get rich quick Você quer ficar rico rápido, without working. sem trabalhar. That's the idea it's built on. É essa ideia que constrói isso. How many of you buy lottery tickets? Quantos de vocês I compram? mean, you don't have to raise Não, your hand. I just não I want you to levanta, não reflect on levanta that. sua mão. Quantos de vocês compram loteria? Só pensa. But this is the idea the lottery's based on. É essa a ideia sobre a qual está baseada a loteria. You get rich without working. Você fica rico sem trabalhar. This is not a biblical concept. Esse não é um conceito bíblico. It's a pagan Esse é um concept. conceito pagão. And the Reformation E a reforma restored a biblical concept to Northern Europe. restaurou o conceito bíblico para o norte da Europa. And this biblical E concept este conceito bíblico is spreading tem se espalhado, to other places. ou se espalhou para outros lugares. And that's a good thing, E isso é uma coisa boa, because God works. porque Deus trabalha. And He made us in His E image. Ele nos fez a sua imagem. And He made us to work. E Ele nos fez para trabalhar. And this concept E este conceito gave dignity
to the working person. deu dignidade à pessoa que trabalhava. Prior to the Reformation, Antes da reforma, all the nations of the world were poor. todas as nações da terra eram pobres. Now that didn't mean there weren't a few wealthy people in each nation. Isso não quer dizer que não houvessem algumas poucas pessoas The ricas. emperor, O imperador, o faraó, the king, the os queen, reis, a rainha, the landowners, os donos de terra, they would be wealthy. eles eram bem ricos. But everybody else was Mas o poor. resto da população era pobre. 99% of the people were poor 99% do povo era pobre. globally, Globalmente, around the ao world. redor de todo mundo. After the Reformation, Depois da reforma, there was a new class of people. surge uma nova classe de pessoas na And we sociedade. call that class today the middle class. E a gente chama essa classe hoje de classe média. People were lifted As pessoas foram out elevadas of poverty da pobreza, because suddenly their work had importance for the community. porque de repente o trabalho delas tem uma importância para a And the comunidade. culture shifted. E a cultura mudou. And now work is part of our dignity. E agora o trabalho é parte da nossa dignidade. Paul Miner Paul Miner diz o seguinte, deixa eu achar aqui de novo. Paul Miner, um efeito disso foi dar aos trabalhadores de todos os ofícios uma genuína igualdade diante de Deus e uma importância genuína na vida da comunidade. Nenhum trabalho servil, estava em si mesmo abaixo da dignidade de profeta, sacerdote ou rei. Na realidade, Deus escolheu um menino pastor de ovelhas obscuro como rei, e um carpinteiro desconhecido como Messias. Glory to God. Glória a Deus, né? This is glory to God. Isso é glória a Deus. All moral work Todo trabalho que é moral can bring glory to God. pode trazer glória a Deus. What have you been made to do? O que você foi feito para fazer? What would you love to be doing? O que você gostaria ou amaria estar fazendo? Be free. Seja livre. And it says the dignity of a prophet, priest, and king. Veja, There's no menial work below their dignity. Veja, não há nenhum trabalho abaixo da dignidade de um profeta, sacerdote ou rei. And God chose a shepherd boy to be king. E Deus escolheu um pastor de ovelhas para ser rei. Who was that? Que é isso? Quem que é esse? David. Davi. And he chose a carpenter E ele escolheu um carpinteiro to be the Messiah. para ser o Messias. Who was that? Quem é esse? Jesus. Jesus. Our Lord and Savior was a O carpenter. nosso Senhor e Salvador era Have you ever carpinteiro. thought of that? Já parou para pensar nisso? I mean, we say it, yeah, he was a carpenter. A gente diz, ele era um carpinteiro. But have you ever thought of what that Mas means? você já alguma vez parou para pensar o que isso significa? He did secular work, Ele fazia um trabalho secular. and it was good. E era bom. That in and of itself should have destroyed this sacred secular Só dichotomy in the essa church. informação já deveria destruir essa divisão sagrado-secular da igreja. The King of Kings was a O carpenter. Rei dos Reis era There carpinteiro. was no dichotomy in his life. E não havia dicotomia na sua vida. How can there be a dichotomy in the church? Como pode haver então uma dicotomia na igreja? Thomas Carlyle. Thomas Carlyle, Just read the first part of this. ele diz o seguinte: todo o verdadeiro trabalho é sagrado. Em todo o verdadeiro trabalho é assim, mas no trabalho manual há algo de divino. Work is worship. Trabalho é adoração. We do worship here. A gente trabalha aqui, adoração, a gente adora aqui, We do worship here and work here. a gente adora aqui e trabalha aqui. We're Sunday Christians, but we're not Monday Christians. Mas a gente é às vezes cristão de domingo, mas não é cristão de segunda-feira.
God wants us to be Sunday Christians and Monday Christians. Deus quer que a gente seja cristão de domingo, mas também cristão de The same segunda-feira. people that gather here on Sunday, O mesmo povo que se reúne aqui na segunda, não, no domingo, perdão. they're Christians Eles são here. cristãos aqui. And when they leave this building, E what are e they? quando eles saem desse edifício, o que They're eles still são? Christians. Continuam sendo cristãos. But do they think like Christians? Mas eles pensam como cristãos? Or do they think like the world? Ou começam a pensar como o mundo? There's a lot of corruption in Brazil. There is in most places. Há bastante corrupção no Brasil, como há na maior parte dos lugares. I wonder how many of these guys that were part of the petroleum deal, Eu fico imaginando quantos desses caras que são parte dessa corrupção da Petrobras, I wonder how many of them went to church on Sunday. eu fico imaginando quantos deles vão à igreja no domingo. Right? Não é I verdade? bet a bunch of them did. Eu imagino que um bando deles vai ao culto no domingo. They were Sunday Christians. Eles eram cristãos de They weren't domingo. Monday Christians. Não eram cristãos de segunda-feira. And how many people knew what was going on and covered up? E quantas pessoas sabiam o que estava acontecendo e cobriram? They were in church on Sunday E também iam na igreja no domingo. and they covered it up on Monday. E na segunda-feira eles cobriam a corrupção. No, we are to be Monday Christians, Não, nós somos chamados para ser cristãos de segunda-feira, not just Sunday Christians. não só de domingo. One of the Hebrew words in the Old Testament for work, Uma das palavras hebraicas no Velho Testamento para trabalho, that word is translated worship almost as much as it's translated essa work. palavra é traduzida como adoração quase tantas vezes quanto trabalho. There was no dichotomy Não há dicotomia in the Hebrew mind. na mente hebraica. Work was worship. Trabalho é adoração. There was a woman who lived during this era of history, Houve uma mulher que viveu nessa época da história and she had a sign made for the wall of her kitchen. e ela tinha um cartaz na parede da cozinha. Worship services held here 3 times a day, it said. E o cartaz dizia o seguinte: cultos de adoração acontecem nesse lugar 3 vezes por dia. What did she understand O que foi que ela entendeu? when she was making meals for her family and her friends? Ela entendeu que quando ela estava lá fazendo comida para sua família, para seus amigos, She was a Christian, ela era uma cristã and she was worshiping the living God. e ela estava adorando o Deus vivo. You see, she was a Christian in her kitchen, not just in the sanctuary. Ela era cristã, sabe, lá na cozinha dela e não apenas no santuário. She was a Christian when she was cooking, Ela era cristã quando estava cozinhando not just when she was in a Bible e study. não apenas quando ela estava no estudo bíblico. That's something that our forefathers understood that we don't understand today. Essa é alguma coisa que os nossos pioneiros, os pais da igreja entenderam que nós não entendemos When her hoje. husband went to his carpentry shop, Quando o marido dessa senhora ia para sua On Monday carpintaria morning. na segunda de manhã, he was a Christian, ele era um cristão. and he would pray when he entered his E carpentry ele shop. orava e adorava quando ele entrava na sua He carpintaria. said, "Lord, E ele dizia: Senhor, I've come here to worship eu you vim today." aqui para adorar o Senhor hoje. And he made his furniture. E aí ele construía sua mobília, seus What do you móveis. think his furniture was like? De que qualidade você acha que eram esses móveis? It was well made. Eram bem feitos. Why? Por que eram bem feitos? Because he was making it for God. Porque eles eram feitos para Deus. The Reformation changed the relationship between faith and works. A reforma mudou o relacionamento entre a fé e as obras. In the old economy, Na antiga economia We did ou good dispensação, works to be saved. a gente fazia boas obras para ser salvo. in the new economy, E na nova we're dispensação, saved by the blood of Jesus Christ a gente é salvo pelo sangue de Jesus Cristo to do good works. para que possamos fazer boas Look at obras. verse 10. Olha o versículo 10 que você leu em Most of the Efésios. time when we study this passage, we A maior- look at verses 8 and 9 and we don't read 10. A maior parte das vezes que a gente estuda esses versículos de Efésios 2, a gente estuda o 8 e o 9, e a gente não olha o 10.
Verse 10 says we are his workmanship. O 10 diz que nós somos feitura sua. And by the way, this little word is the Greek word poema. E, na verdade, essa palavra feitura é uma palavra grega que em grego é poema. You are God's poema. Você é o poema de Deus. When you came to Christ, Quando você vem a Cristo, God began to write a poem with your life. Deus começa a escrever uma poesia com a sua vida. Isn't that beautiful? Não é lindo isso? That is beautiful. Isso é maravilhoso. And we are created in Christ Jesus. E nós somos criados em Cristo Jesus. For what purpose? Para que propósito? To do good works. Para fazermos boas obras. When we come to Christ, we will go to heaven. Quando a gente vem a That's Cristo, the eternal application. quando a gente vem a Cristo, há uma aplicação eterna. What's the Nós vamos ser present salvos. application? Mas qual é a aplicação dessa It's to questão do no presente? good works. É que nós devemos fazer boas obras. But there's two ways we need to see this. Mas existem duas maneiras que a gente precisa One entender is what we isso. normally see, the works of compassion, Uma é aquela que a gente normalmente the works entende. of service. Boas obras como as obras de compaixão, de serviço aos outros. We have been saved Nós fomos salvos, to be Christ's hands and feet in this nós world, fomos salvos para sermos as mãos e os pés de Cristo neste mundo. to feed the hungry and clothe the naked. Alimentar os famintos e vestir os nus. This is part of the reason we've been saved, Esta é parte do motivo pelo qual nós to fomos do salvos. good works. Para fazer boas obras. But I want you to see something else. Mas eu quero que você veja aqui outra coisa. This is the phrase, Esta é a frase. good works. Essa frase, essa expressão boas obras. It's two Greek words, São duas palavras gregas. ergon. Ergon, We get the modern term ergonomics, de onde vem o termo moderno the science of ergonometria. the workplace. A ciência do trabalho, do lugar de trabalho. And this word means business E essa palavra ergon significa Employment. negócios, emprego. and good is agathos. E ágathos é bom. It means a good constitution. Significa algo de boa It constituição. means excellence. Algo distinto. It means Excelente. distinguished. Inverti a tradução. We are to do good works, Nós somos chamados para fazer boas obras. and we are to do good works. E somos chamados para fazer um bom trabalho. Jesus gave his life to save us. Jesus deu sua vida para nos salvar. Does that mean anything today? Será que isso significa alguma coisa para Well, hoje? part of what it means Bom, parte do que isso is we are significa to do excellence with the work that we do. é que nós temos que fazer excelente o trabalho que fazemos. What if all the Christians in this city woke up tomorrow morning Que tal se todos os cristãos dessa cidade acordassem amanhã de manhã and went to the place that they worked e ao chegar ao seu trabalho, ao seu lugar de trabalho, with a commitment chegam com este compromisso? to do excellent work? Vou fazer um trabalho excelente. What would happen? O que aconteceria? What would happen? O que aconteceria? This city would be Essa transformed. cidade seria transformada. We have been saved to do good works Nós fomos salvos para fazer boas obras and to do good work. e fomos chamados para fazer um bom trabalho. Do we know if we have the video? Será que temos o vídeo? Yes, we do. We do. Okay, it's now. You want it now? I will say one more thing. Eu vou dizer só mais uma coisa e a gente joga o vídeo. Then we will see the video. Brother Lawrence O irmão Lawrence said our sanctification does not depend upon changing our work. disse que a nossa santificação não depende de mudar as nossas obras, But in doing for God's sake, which we commonly do for our own. mas fazer para a glória de Deus aquilo que nós normalmente fazemos para nós mesmos. When we come to Christ, Quando a gente vem a Cristo, God could call us to a different vocation, Deus pode nos chamar, But ou we don't poderia have nos to chamar assume para uma that He vocação will. diferente.
Quando a gente vem a Deus, Deus poderia nos chamar para uma vocação diferente, mas a gente não tem But certeza what se Ele we vai are fazer to isso. do Mas o que a gente tem que fazer is do what we've been doing for God's sake and not for ourselves. é fazer aquilo que nós estamos fazendo pela causa de Deus, aquilo que fazemos para nós mesmos. If you're a lawyer, Se você é um advogado, do you seek justice você busca justiça or do you take bribes? ou você recebe suborno? How many Christian lawyers are Sunday Christians but not Monday Quantos Christians? advogados cristãos são advogados de domingo e não são advogados de segunda-feira, não são cristãos de segunda-feira? How many building contractors are Sunday Christians but not Monday Christians? Quantos construtores são cristãos de domingo, mas não são cristãos de segunda-feira? No, we're to do the things that we do Para fazer as coisas que nós devemos fazer, for God's sake and for God's glory, devemos fazer o que fazemos para a glória de Deus e pela causa de not Deus, for our own e sake. não pela nossa própria causa. Now, I'd like to end Bom, with a video. nós vamos terminar com esse vídeo. I hope this is an encouragement to Eu you. espero que traga um encorajamento para I think você. these books are going to be on Ah, sale somewhere. Estes livros aqui vão estar sendo vendidos ali fora, naquele lado de lá. São os 3 livros do Dr. Darrell que a gente tem aqui em português. Discipulando Nações é o primeiro. Esse é o primeiro livro que fala sobre cosmovisão We don't have cristã. time. Yes, we do. Esse é o Vocação, que é essa matéria aqui de hoje, tá? Que eles traçalham nesse livro aqui. E essa é a matéria do culto de hoje à noite. Mulher, a mão que balança o berço, rege o mundo. Uau! I will be teaching from this book on the service this evening. Yes, I told them. Eu vou ensinar sobre esse livro hoje à noite. Isso aqui é libertador, minhas irmãs e meus irmãos. Isso vai transformar sua história para sempre. Okay. The video. O vídeo, por favor. We ran. Morning as well. Every time we get out of bed and ready ourselves for the day. Every time we labor at a task, no matter how insignificant it may seem. Every moment is a gift. Every moment belongs to the one who gave us that moment. There is a way that leads a man to flourish. It is freedom. The freedom to discover his true potential. To keep the fruits of his labor. To find fulfillment in his work. These freedoms are the right of every person because they come woven into the God-given dignity of every person. Where they exist, societies and people flourish. Where they are absent, there is only poverty. These freedoms must be championed, for this is God's design for us, for the good of all He has created. Amém. Remember, when you leave here Lembre-se, quando você sair daqui and you go to work tomorrow, e você for trabalhar amanhã, you're a Christian. você é cristão.
You're a Monday Christian. Você é um cristão de segunda. May you glorify God Que você glorifique ao Senhor in your work. no seu trabalho. Let's pray. Vamos orar? Father, we thank you that you are the God of immense creativity. Pai, nós te agradecemos que o Senhor é o Deus de imensa criatividade. You have made each person here O Senhor fez unique, cada pessoa aqui única, with gifts and abilities, com dons e habilidades, with calling com chamado for who they are. para aquilo que eles são. And we just pray, Father, E nós oramos, Senhor, that Pai, you would use this church que o Senhor use esta igreja on Monday morning na segunda de manhã, in offices and em hospitals and escritórios, factories em hospitais, em fábricas, to represent para representar Christ and his kingdom in this community. Cristo e o seu reino nesta comunidade. That your kingdom would come Que o teu reino venha and your will would be e done a tua vontade seja feita here in Belo Horizonte aqui em Belo Horizonte, as it is in heaven. assim como é feita no céu. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Amém.